Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série. E nessa série nós estamos apresentando esse site aqui como a sua base para guardar suas referências. E o foco do nosso vídeo de hoje é como cadastrar fonte de tese, TCC, monografia, trabalhos acadêmicos em si. Então, primeiro ponto para fazer esse cadastro, lembra de fazer o login. No primeiro vídeo nós explicamos como cadastrar uma conta nesse site, como você vai fazer o login. Então, o bom é que qualquer dispositivo que tenha internet, se você acessar o site, você vai conseguir recuperar todas as suas referências. Então, lembre-se sempre de fazer o seu login para recuperar tudo que você já cadastrou e continuar cadastrando suas referências também. Então, o primeiro passo é escolher o estilo da referência. Então, eu preciso entregar meu trabalho de acordo com a norma BNT, seleciona a norma BNT. Preciso entregar meu trabalho de acordo com a norma Vancouver, seleciona a norma Vancouver. Precisa ser conforme a norma APA, seleciona a norma APA. Então, geralmente, essas três normas são as mais exigidas para o TCC. Pode ser que exija a NLM, que eu nunca vi solicitando, nunca vi, mas pode também exigir essa MLA, que eu também nunca vi. As principais são a BNT, Vancouver e APA. Então, seleciona o estilo de acordo com a sua fonte. O tipo de material. Como eu mencionei que nós precisamos cadastrar, nesse exemplo, ou uma tese, ou uma dissertação, ou uma monografia. Então, trabalhos acadêmicos, eles são incluídos em uma categoria. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, a fonte que eu estou usando no momento. Por exemplo, tese. Aparece aqui a opção monografia no todo. Então, trabalhos acadêmicos, eles estarão dentro dessa categoria. Preciso citar uma tese? Vai ser a categoria de monografia no todo. Preciso citar uma monografia? Vai ser essa opção. Preciso citar uma dissertação? Essa opção, ó. Trabalho de conclusão de curso, TCC, entre outros. Então, todos eles vão se enquadrar nessa categoria, independente se é uma tese, se é uma dissertação, se é trabalho acadêmico. Dentro da norma da BNT, ele fica dentro dessa categoria de monografia no todo. Então, se você ficar com dúvida, você pode digitar que ele vai acabar aparecendo na mesma categoria. Ó, por exemplo, vou tirar a tese ali, vou colocar dissertação. Olha aqui, apareceu de novo, ó, monografia no todo, porque de acordo com a BNT, se enquadra nesse perfil, poderíamos dizer. Tirei dissertação, monografia. Apareceu aqui, apareceu novas, evento, monografia no todo apareceu novamente, mas pela BNT vai acabar se encaixando nessa opção de monografia no todo mesmo. Como eu digitei monografia e apareceram outras opções, você confere qual é o tipo dessa fonte que você está usando. Talvez essa monografia foi através de atas, de anais, seminário, conferência, por onde você teve acesso a essa monografia, mas provavelmente vai entrar em monografia no todo. Então, vou voltar aqui à primeira opção. Tese, lembrando que ela se enquadra nesse mesmo perfil. Seleciona aqui a opção de monografia no todo. E aí, ele libera para os campinhos para eu poder preencher. Ele traz outro reforço aqui, ó. Inclui para tese, dissertação, trabalhos de conclusão de curso, TCC, entre outros. Aqui, o preenchimento. Eu vou começar preenchendo o nome dos autores. Então, por exemplo, eu estou usando a tese do João. Então, eu vou colocar aqui, João da Silva. E aí, o sobrenome vem aqui, o último nome vem nesse campinho de último nome. Ferreira. E aqui eu preencho com o título da dissertação do João. Então, vamos supor que o João está falando cuidados com o meio ambiente. Vamos supor que o trabalho do João foi
Isso, né? Cuidados com o meio ambiente. No vídeo anterior, nós não cadastramos subtítulos, mas só para exemplificar como ficaria o cadastro, vamos supor que o trabalho do João fosse cuidados com o meio ambiente, 2 pontos. Um exemplo bem aleatório aqui. Então, cuidados com o meio ambiente, 2 pontos, eliminar lixos acumulados. A partir desses 2 pontos, né, lá no título da tese ou da dissertação, isso aqui faz parte de subtítulo, não é o título. Então, título é cuidados com o meio ambiente. Subtítulo seria a partir daqui. Então, eliminar lixos acumulados, né, seria o subtítulo da minha tese. A mesma coisa funciona para o livro, seguindo o exemplo do vídeo que a gente postou anteriormente. Orientador, você vai olhar o nome do orientador. Mas vou trazer um detalhe aqui específico. A nova norma da ABNT é mencionado que o aluno, né, de preferência, traga o máximo de informações possível sobre a fonte. Então, quanto mais informação você puder trazer, melhor. Porém, aqui no site, ele mostra para você as informações principais que não pode faltar. Então, tudo que está em amarelo aqui, ó, são informações que não pode faltar na minha fonte. Se faltar, aí provavelmente vai enfraquecer minha pesquisa, né? Porque não é legal faltar informação. Ó, então, obrigatório mesmo é título, tipo do trabalho, o grau e curso, o ano do depósito, o ano da apresentação e da defesa, a vinculação acadêmica. Os outros que estão em branco são opcionais. Se você tiver, como eu mencionei, como a nova atualização da norma pede para você trazer o máximo de informação possível, então, se na tese que você está cadastrando tiver essa informação, você traga. Se não tiver, você pode avançar para as caixinhas amarelas, né? Então, eu cheguei aqui, né? Tem um orientador, então vamos colocar o nome do orientador aqui. Marcos Souza, por exemplo. Tipo do trabalho. Nossa, como assim tipo do trabalho? Quando eu passo o mouse em cima da interrogação, ele fala para mim, um exemplo. Qual é o tipo desse trabalho que você está usando como fonte? É uma tese, é uma dissertação, é um trabalho de conclusão de curso, um TCC, uma monografia, né? Qual é o tipo desse trabalho? Então, como nós colocamos ali na busca, né? Era uma tese, então a gente digita aqui tese. Qual é o grau e o curso? Então, essa informação vai ter lá provavelmente na capa ou na folha de rosto dessa tese. Então, é doutorado em cardiologia, é bacharelado em engenharia industrial. Tem aqui os exemplos, é só passar o mouse em cima que ele mostra para você. Então, aqui vai ser mestrado. Vamos ver o curso. Vou pegar o exemplo ali, fisiopatologia. Mestrado, Vou colocar aqui mestrado no meio ambiente. Já que o título do livro é sobre meio ambiente, né? Então vamos colocar mestrado no meio ambiente. Ano de depósito. Vou colocar aqui que foi depositado em 2022. O ano da apresentação e da defesa. Vai ter lá o ano que a tese foi apresentada, ou o TCC. Então, geralmente, o depósito é feito depois da apresentação. Então, né, vamos colocar aqui, por exemplo, 2021. Pode ser que essas duas datas elas tenham uma coincidência, porque se o aluno faz a apresentação no primeiro semestre do ano, por exemplo, em junho, então ele ainda pode depositar ainda em junho, né? Então pode ser que tenha coincidência. Ou então, se o aluno apresenta no finalzinho de dezembro, pode ser que o depósito dele venha no ano seguinte. Então, é só conferir e colocar conforme apresentado na tese. Local da apresentação ou da defesa. Se tiver, menciona. Se não tiver, não precisa. Então, vamos colocar aqui. Por exemplo, né? Faculdade de São Mateus, vinculação acadêmica. Exemplo, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Universidade de Tecnologia Federal do Paraná, Faculdade de Medicina. Então, aqui, o próprio
site me mostrou que eu fiz errado, né? Então eu coloquei aqui Faculdade de São Mateus. Aqui não precisa falar de faculdade, aqui é só o local, ó. Então eu vou tirar, vou deixar só São Mateus, que é o local. E Mateus é maiúsculo. E a vinculação acadêmica, que é a faculdade. Então, faculdade. Vou colocar outro nome aqui. Vale do Cricaré. Lembrando que aqui é apenas exemplos, né? Às vezes eu falo assim, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Mas você vai cadastrar de acordo com a fonte que você está em mãos. Então, eu estou cadastrando uma tese, olha as informações na tese, vai ter todas as informações lá e preenche os campos aqui. Então, para preencher é muito mais simples quando você já tem a fonte em mãos, né? Então, aqui, Faculdade Vale do Cricaré. Número de folhas, ó, a gente dá para ver que é opcional, né? Tá em branco, mas vamos colocar todas as informações. Folha de papel com formato definido, composto de 2 faces, anversos e versos. Ou número de páginas. Vou colocar o número de páginas total aqui. Como é uma tese, vamos colocar aqui 160, né? 160, mas reforçando novamente, você vai ter a tese em mãos, é só conferir quantas páginas deu no total. Meio de publicação, tive essa tese de forma impressa, eu tive acesso a essa tese de forma online, tive acesso a essa tese em um e-book, vou deixar como impresso mesmo, um exemplo. Vou colocar online para modificar um pouquinho aqui. Aí ele atualizou, ó. Então se foi online, eu preciso falar qual foi o site, né? Tá, você achou essa tese online, então onde foi? Precisa ter essa informação de acordo com a BNT. Ó, endereço eletrônico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o endereço eletrônico desse site, ó, referência bibliográfica.net. No site, você vai ter essa URL também, ela fica disponível aqui no topo da tela. Vou copiar esse link aqui só para a gente ter de exemplo, mas o aluno traz o link da tese que teve acesso. O acesso foi quando? Então, a gente pode olhar aqui, ó, a gente está acessando hoje, dia 20/12. Então, eu posso colocar aqui, ó, se essa tese hoje, ou então se foi anteriormente, eu posso voltar na setinha aqui em cima, colocar a data exata. Eu acessei em julho, dia 20 de julho. Coloco aqui. DOI é o Digital Object Identificador, sistema padrão, usado para identificar os documentos digitais em rede de computador. Então, se tiver o DOI, antes de você clicar na tese, vai aparecer o númerozinho dele. E, caso não houver, não precisa preencher também. Só deixar aqui a URL, o endereço e o acesso, né? O DOI, ele não é obrigatório. Mas se você, antes de acessar, você vê lá o DOI, você pode trazer. E eu vou pedir para formatar. Formatei, olha só que completíssimo, né? Ferreira João da Silva, o título, subtítulo na frente, olha, ele mesmo coloca os 2 pontos. Orientador dessa tese foi o Marcos, em 2022 que foi entregue, 160 páginas. O tipo do trabalho é uma tese, ó, então vem na sequência da BNT. A tese foi apresentada na Faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus, em 2021. E está disponível nesse link e foi acessada nessa data. Então, olha que lindo, né? Em poucos cliques, só de preencher, só de colocar o passo a passo ali, né? Preencher os campinhos, ele dá a referência completa, formatada, onde tem que ter negrito, vem com negrito, onde tem que ter maiúsculo, vem com maiúsculo. Então, o próprio site já traz toda a formatação. Fiz isso, lembrar de salvar. Então, quando eu salvo, ele salva em todas as referências. Então, na aula passada, nós cadastramos o Lima e o Santos. Hoje, nós cadastramos o Ferreira. Ó, então, ele já está guardando todas as referências que eu estou guardando. E aí, no final, nós vamos baixar todas as referências e mostrar como passar para o Word, para deixar tudo formatado. Então, se você gostou desse vídeo, não sabia desse site, deixa aqui nos comentários o seu agradecimento, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo, que durante essa série nós vamos apresentar mais formas de citação e outros tipos de fontes também para fazer a citação.
Vejo vocês nos próximos vídeos e bons estudos!